te conduziu em segurança através do mar como por terra seca, e no deserto ele te nutriu com maná, e te deu codornizes, e te deu água para beber de uma rocha, e te deu uma lei. E em todas estas coisas, vocês provocam a ira de seu Deus, procuraram um bezerro derretido, e enfureceram seu Deus e ele tentou exterminar vocês. E Moisés suplicou por vocês, e vocês não foram mortos. E agora vocês me acusam de que eu odeio o imperador. Se levantou do tribunal e procurou sair. Mas os judeus clamaram, dizendo: conhecemos nosso rei, que é César e não Jesus. Pois de fato, os magos do Oriente, os sábios, trouxeram presentes do leste para ele, como para um rei, e quando Herodes ouviu desses sábios que um rei nasceu, ele tentou matá-lo. Quando seu pai José soube disso, ele o levou com sua mãe, e eles fugiram para o Egito. E quando Herodes ouviu isso, destruiu os filhos dos hebreus que nasceram em Belém. Quando Pilatos ouviu essas palavras, ficou com medo. Pilatos, porém, silenciou a multidão, porque ainda choravam e lhes disse: então, é este quem Herodes procurava? Os judeus disseram: sim, é ele. E Pilatos tomou água, e lavou as mãos diante do sol, dizendo: eu sou inocente do sangue deste homem justo. Mais uma vez os judeus gritaram: seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos ordenou que o véu fosse puxado para o tribunal em que estava sentado, e disse a Jesus: a tua nação te condenou como rei. Por isso decretei que primeiro deve ser açoitado de acordo com a lei dos imperadores devotos, e depois pendurado na cruz no jardim em que foste levado, e que Dimas e Gestas, os dois malfeitores, sejam crucificados contigo. Capítulo 10. Jesus foi retirado da sala de julgamento, e os dois malfeitores com ele. E quando chegaram ao local, despiram-lhe as vestes, cingiram-lhe com um pano de linho, e puseram-lhe uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Do mesmo modo, penduraram os dois malfeitores. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E os soldados dividiram suas vestes entre si. O povo ficou olhando para ele, e os principais sacerdotes, e os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros, deixe-o salvar a si mesmo. Se ele é o Filho de Deus, desça da cruz. Os soldados zombaram dele, vinham e ofereciam-lhe vinagre com fel. E eles disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te. E Pilatos, após a sentença, ordenou que sua acusação fosse escrita para um título, em letras gregas, latinas e hebraicas, de acordo com as palavras dos judeus, que ele era o rei dos judeus. Um dos malfeitores, chamado Gestas, que foi pendurado, falou-lhe: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Mas Dimas o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Pois está na mesma condenação? E de fato, com justiça, recebemos a devida recompensa de nossas ações, mas este homem não fez nada de errado. E disse a Jesus: lembra-te de mim, Senhor, no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Capítulo 11. Isso foi por volta da hora sexta, houve trevas sobre a terra até a 9ª, pois o sol se escureceu, o véu do templo se rasgou no meio. E Jesus chamou em alta voz, dizendo: Abba, Bidar, anime ficide, et, ruar, que quer dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que foi feito, glorificou a Deus, dizendo: este homem era justo. E todas as multidões que estavam ali para ver a crucificação, quando viram o que foi feito, feriram seus seios e retornaram. O centurião relatou ao governador as coisas que haviam acontecido, e quando o governador e sua esposa ouviram, ficaram muito aborrecidos e não comeram nem beberam naquele dia. Pilatos chamou os judeus e disse-lhes: vistes o que aconteceu? Mas eles disseram: houve apenas um eclipse do sol, do tipo que estamos acostumados. E os seus conhecidos se afastaram, e as mulheres que vieram com ele da Galiléia, contemplaram estas coisas. Um certo homem chamado José, conselheiro da cidade de Arimateia, foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E ele o pegou, embrulhou-o em um pano de linho limpo e colocou-o em um sepulcro talhado, onde nunca havia sido posto homem. Capítulo 12. Quando os judeus ouviram que José havia implorado o corpo de Jesus, procuraram por ele e pelos 12 homens, que disseram que Jesus não havia nascido de fornicação,
por Nicodemos e muitos outros que haviam comparecido diante de Pilatos, e declarado o bom trabalho de Jesus. Mas todos eles se esconderam, e só Nicodemos foi visto, pois ele era um governante dos judeus. E Nicodemos lhes disse: Como entraste na sinagoga? Os judeus lhe disseram: Como você entrou na sinagoga? Porque tu és confederado com ele, e a sua porção estará contigo na vida futura. Nicodemos disse: Amém, amém. Da mesma forma, José de Arimateia também apareceu, e disse-lhes: Por que é que vocês estão irritados comigo, porque eu implorei o corpo de Jesus? Eis que eu o coloquei na minha nova tumba, enrolando em linho limpo, e rolei uma pedra sobre a porta da caverna. E vós não agistes bem com o justo, pois não se arrependeram quando o crucificaram, mas também o perfuraram com uma lança. Mas os judeus se apoderaram de José, e ordenaram que ele fosse posto em salvaguarda, até o primeiro dia da semana. E disseram-lhe: Sabe que o tempo não nos permite fazer nada contra ti, porque o sábado amanhece, para que não obtenhas enterro, mas daremos a tua carne às aves do céu. José disse-lhes: Esta é a palavra de Golias, que se engrandece de ter censurado o Deus vivo e o santo Davi. Pois Deus disse pelo profeta: A vingança é minha, e eu retribuirei, diz o Senhor. E agora eis que Pilatos, um incircunciso, mas circuncidado no coração, tomou água e lavou as mãos diante do sol, dizendo: Eu sou inocente do sangue dessa pessoa justa. Veja-o. E vocês responderam a Pilatos dizendo: Seu sangue esteja sobre nós, e sobre nossos filhos. E agora eu temo que a ira do Senhor caia sobre você e sobre seus filhos, como você disse. Mas quando os judeus ouviram essas palavras, ficaram amargurados na alma, agarraram José e o trancaram em uma casa, onde não havia janela, e puseram guardas à porta, selaram a porta do lugar onde José foi trancado. No dia de sábado, os governantes da sinagoga, os sacerdotes e levitas, ordenaram que todos os homens aparecessem na sinagoga, no primeiro dia da semana. E toda a multidão levantou-se cedo, e tomou conselho na sinagoga para decidirem com que morte eles deveriam matá-lo. E quando o conselho foi estabelecido, ordenaram que José fosse trazido com grande desonra. Mas quando abriram a porta, não o encontraram. E todo o povo ficou fora de si e maravilhado, porque encontraram os cadeados fechados, e Caifás tinha a chave. E por isso não se atreveram mais a pôr as mãos sobre aqueles que haviam falado diante de Pilatos, em defesa de Jesus. Capítulo 13. E enquanto eles ainda estavam sentados na sinagoga, e se maravilhavam por causa de José, veio uma parte da guarda que os judeus haviam pedido a Pilatos, para guardar o sepulcro de Jesus, a fim de evitar que seus discípulos viessem e roubassem o corpo. E eles falaram e declararam aos governantes da sinagoga, aos sacerdotes e levitas o que havia acontecido. Houve um grande terremoto, e um anjo desceu do céu, rolou a pedra da boca da caverna, e sentou-se sobre ela. Ele brilhava como neve e como relâmpago, estávamos com muito medo e deitados como homens mortos. E ouvimos a voz do anjo, falando com as mulheres que esperavam no sepulcro, dizendo: Não temas, porque sei que procurais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse. Venham e vejam o lugar onde o Senhor jazia, idem rapidamente e digam a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e está na Galileia. E os judeus perguntaram: Com que mulheres ele falou? Os guardas responderam: Não sabemos quem elas eram. Os judeus perguntam: A que horas foi isso? E os guardas respondem: À meia-noite. E os judeus insistiram em suas perguntas: E por que vocês não detiveram essas mulheres? Os guardas responderam: Ficamos como mortos ao chão devido ao medo, e procuramos não ver a luz do dia. Como então poderíamos detê-las? Os judeus então disseram: Enquanto o Senhor vive, não cremos em vocês. Os guardas disseram aos judeus: Vocês viram muitos sinais naquele homem, e não creram nele. Como então poderão crer em nós? Em verdade, vós jurais corretamente, como o Senhor vive, pois sabemos que ele vive, de fato. Novamente, os guardas disseram: Ouvimos dizer que vocês calaram aquele José, que implorou o corpo de Jesus, e que trancaram a porta. E quando abriram, não o encontraram. Dai-nos, pois, José, e nós te daremos Jesus. Os judeus disseram: José partiu para sua própria cidade. Os guardas disseram aos judeus: Jesus também ressuscitou, como já ouvimos o anjo falar, e ele está na Galileia.
Quando os judeus ouviram essas palavras, ficaram com muito medo.